Vamos orar. Paz e graça, bom dia. Paz e graça em nome de Jesus, toda honra, toda glória a Cristo Jesus, o Senhor. Hoje eu vou estar com a voz meia diferente, porque eu estava em Maringá gravando aulas. Eles me deram um jeito lá de falar 10 horas, 6 horas num dia, 4 no outro, assim, gravando vídeo. Acho que eu nunca falei tanto de uma vez só, assim, junto, né? Sem quase intervalo. Então, minha garganta está recuperando ainda, né? Então, hoje vai ficar com a voz de FM aqui, né? Nós estamos naquele processo de estar orando. Eu tenho trazido algumas orações traduzidas de um livro chamado Vida Privada de Oração, de John Bailey, feita na década de 30, lá na Universidade de Oxford. Eu acho essas orações tão incríveis. Eu readapto um pouco aqui na hora que eu vou orar, mas eu estava orando essa manhã e pensei como Deus é grande, Deus é Deus mesmo, como Deus é Deus, né? Então é maravilhoso a gente acordar de manhã pensando na majestade, na glória de Deus, na realidade, como Deus trabalha a sua história, como Deus nos chama, como Deus nos opera em nós, como Deus começa tão longe e vai chegando na nossa história. A sua história não começou agora, a sua história começou há muito tempo. Eu vejo Deus plantando verdades em todos os lugares. Hoje estava de manhã pensando, comecei a pensar na minha infância, quando eu morava até os 5 anos num lugar aqui que chamava Vila Santa Terezinha, né? Eu tenho algumas memórias dali, mas uma memória que eu tenho é aos domingos a gente subindo, ia a pé, né? Todo domingo ia a pé para a igreja. Podia estar chovendo, estar com poeira. Naquela época, uma poeira, vocês não imaginam o que era a poeira. Quem viveu naquela época sabe, né? Então, a gente subia, ia para a primeira igreja, lá para Mato Grosso, né? Eu me lembro que a gente passava assim, meu pai mostrava assim, ó, ali é a congregação da nossa igreja. Um dia ali vai ser a segunda igreja, né? E tinha um outro lado assim que passava, que tinha onde morava a Anice, né, a família da Anice, que era chamado assim o sítio dos Motas, uma coisa assim, né? Então eles paravam e mostravam. Eu tinha muito medo de entrar lá, porque tinha umas vacas que saíam correndo atrás, medo de correr atrás da gente. Então, foi a minha infância passando. Hoje eu comecei a pensar nessas coisas e disse, Senhor, a nossa história começou tão longe, né? E cada um de vocês tem uma história assim. Como Deus foi trabalhando a sua história para colocar você no reino de Deus. Talvez alguns de nós começaram alguns séculos antes, mas hoje você está aqui nesta manhã para adorar e servir a Deus. Quantas memórias estão aqui? Quantas memórias estão no nosso coração? E estamos aqui para dizer, Deus é Deus. Deus é Deus, é maravilhoso. Eu quero orar sobre isso. Feche os seus olhos. Ó Deus, Tu provaste amor a toda a humanidade, mandando-nos Jesus Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, Jesus Cristo, nossa vida. E o Senhor tem iluminado nossa vida humana pela irradiação da Tua presença, Senhor. Nós te damos graças, porque esta é a maior de todas as Tuas dádivas. Nós agradecemos a Ti pelo brilho da Tua
presença. Nós te agradecemos, ó Deus, os dias que o nosso Senhor andou sobre a terra. Nós te agradecemos, Senhor, os registros dos teus atos de amor. Nós agradecemos, Senhor, as palavras que Ele proferiu para nossa orientação e auxílio. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, a obediência que Ele viveu até a morte, Senhor. Nós agradecemos o triunfo de Cristo sobre a morte e nós agradecemos a presença do Espírito Santo conosco aqui e agora. Concede-nos, Senhor, que a lembrança desta vida abençoada de Teu Filho, de uma vez vivida aqui na terra, sob esses céus que são familiares a todos nós, possa ficar conosco em nossas tarefas e nossos deveres deste dia e desta semana e deste mês. Deixa-nos lembrar, Senhor, a prontidão de Cristo, em não ser servido, mas em servir. Deixa-nos lembrar, Senhor, da sua compaixão por toda a sorte de sofrimento humano. Deixa-nos lembrar, Senhor, sua coragem diante do próprio sofrimento. Deixa-nos lembrar, Senhor, da sua mansidão de conduta, de modo que, sendo maltratado, não maltratou ninguém em revide. Deixa-nos lembrar da sua firmeza de propósito, do cumprimento da sua tarefa e da sua missão. Deixa-nos lembrar, Senhor, da sua simplicidade. Deixa-nos lembrar, Senhor, da sua autodisciplina. Deixa-nos lembrar, Senhor, da sua serenidade de espírito. Deixa-nos lembrar, Senhor, da sua completa dependência de Ti. Pai Celestial, dá-nos agora, Senhor, a graça de seguir-lhe os passos em cada uma das nossas atitudes e comportamentos. Todo-Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, entregamos-Te todos os nossos caminhos. Entregamos toda a nossa alma ao Teu cuidado. Consagramos nossa vida ao Teu serviço. Que este seja um dia de obediência para nós, que esta seja uma semana de obediência para nós, uma semana de amor, de felicidade e paz, que todo nosso andar, que todo nosso conversar sejam de acordo, ou seja, de acordo, e todas as palavras sejam de acordo com o Teu Evangelho, ó Cristo. Em Teu nome, ó Cristo, oramos. Quem crê comigo diz, amém. Amém e amém. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Salmo, no capítulo 34. O Salmo 34, no versículo 5, diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Eu já tinha passado sobre esse tema no estudo de número 2, mas eu quero aprofundá-lo mais agora, para nós termos esse material bem localizado, numa sequência que vai dar mais ou menos 14 ou 15 estudos. E aí, se alguém quiser depois, vai pegar toda uma sequência. Esse texto do Salmo 34, muitas vezes ele passa desapercebido, porque o texto diz assim que, contemplando o Senhor, nós seremos iluminados, e o rosto jamais sofrerá vergonha. Na tradução em inglês é interessante também que tem uma palavra: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Então, uma tradução que é deste jeito: os que olham para Ele são iluminados, estão radiantes de alegria. Eu quero pegar essa palavra radiante, porque eu quero dizer para vocês que o que nós precisamos ter é uma vida radiante.
E o texto está dizendo que quanto mais nós vamos viver em Deus, mais nós seremos radiantes. Vocês lembram de Moisés? Moisés vivia uma vida na presença de Deus, de tal forma que o seu rosto ficou radiante. O rosto de Moisés era radiante. A Bíblia diz que a força de Moisés, o brilho era tão radiante que ele colocava um véu. Era radiante. Eu fico imaginando a vida de homens e mulheres da Bíblia, como que eles viviam em Deus e a vida era radiante. Por exemplo, Daniel era um homem que tinha uma vida radiante. A presença de Deus era tão forte que ele marcou presença num reino. Você consegue imaginar isso? Um jovem escravo, escolhido num vestibular ali, e esse jovem brilha junto com outros 10 vezes mais. E esses 10 vezes mais tem uma coisa: Daniel ainda é melhor do que eles. Radiante. O império da Babilônia era radiante no mundo. Era um brilho de ouro. Era considerado um brilho dourado. E Daniel brilha no meio do ouro. Porque ele tem o brilho de Deus. Quando Davi diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Ele está mostrando o segredo. Ele está mostrando o segredo que quando você vive uma vida em Deus, com Deus, por Deus, para Deus, você fica radiante. Ele está dizendo: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Quer dizer, dentro de mim, eu tenho uma cura dentro de mim que flui o gloriar em Deus. Quer dizer, uma vida inteira para a glória de Deus. Olha o que é o segredo de uma vida radiante. Os humildes ouvirão e se alegrarão. E ele diz assim: engrandecei o Senhor comigo. Ele convida: vamos juntos, vamos engrandecer a Deus, vamos viver em Deus. Vamos colocar Deus em órbita centralizador em nossas vidas. E lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, Ele me livrou de todos os meus temores. É uma coisa assim impressionante, se você medita nesse salmo. Ele diz: Deus me tira do medo. E aí ele diz, então, esse texto aqui: os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os que contemplam a Deus jamais mostrarão decepção. Só Deus não decepciona você. Então, qual é o convite aqui? Eu estou trabalhando a ideia do inner coaching, isto é, trabalhando, treinando dentro de nós. Dentro de nós, nós temos algo que precisamos ser curados de nós mesmos. Nós precisamos descobrir como ter uma vida radiante. E o único jeito de você ter uma vida radiante é diante de Deus. Olhando para Ele, a gente fica iluminado. Tem um outro salmo que diz assim: na tua luz veremos a luz. Quer dizer, eu só consigo ver a minha luz se eu estiver na luz de Deus. Fora de Deus eu fico apagado. Na tua luz veremos a luz. Como que eu posso ver a luz? Só na luz. Interessante. Só na luz de Deus eu posso ver a minha luz. Fora de Deus você está apagado. Você é opaco. Então nós tínhamos que chegar com o Davi e dizer assim: Senhor, eu quero aprender isso. Engrandecei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Sempre. E a minha alma vai se gloriar em Deus. Quer dizer, eu estou com Deus na boca, na mente e na alma. Quer dizer, todo o meu ser adora a Deus.
E ele diz, quem faz isso fica radiante. Essa vida de intimidade com Deus, essa vida de dependência de Deus, essa vida de Deus é a única vida que realmente vale a pena. Em outras palavras, seremos radiantes. E eu gosto dessa tradução que diz, radiantes de alegria, e o seu rosto jamais mostrará decepção. E é por isso que ele vai dizer no versículo 7, né? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. O resultado é uma vida de vitória. E o versículo 8, um dos textos mais belos da Bíblia, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia, ou nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, pode provar isso. Deus é bom. Deus é eternamente bom. Deus é sempre muito bom. E é bom o tempo todo. Então, essa bondade de Deus traz uma mente radiante. Bem, quando eu falo isso, é para dizer o seguinte: toda a sua vida depende de você compreender essa verdade, quem Deus é para nós e em nós. E a grande verdade que muda a minha vida e muda a sua vida é quem é Deus para nós. É isso que nós temos que perguntar. Saber quem Deus quer ser para você te liberta, ou lhe liberta. Quem Deus quer ser para mim e para você, isso nos liberta. Deus é Pai. Deus é superabundância. Deus é recurso. Deus é liberdade. Deus é amor. Deus é seu Pai. Você é seu filho. Quem Deus é para nós nos liberta, gente. Por isso que bem-vindo a esta imersão para tornar-se livre. Esse será um momento poderoso de avançar na vida com Deus. É isso que eu quero convidar você nesta manhã. Mesmo quando você se sentir encalhado, ou muitas vezes se sente encalhado, ou muitas vezes você se sente preso em alguma circunstância. Quantos de nós aqui muitas vezes estamos sentindo que alguma coisa está nos prendendo? Muitas vezes uma incredulidade nos prende, né? Mas muitas vezes são situações, circunstâncias que nos prendem. E eu quero dizer a você que nós precisamos aprender que muitas vezes algumas situações na qual nós nos encontramos, ou muitas vezes nós estamos presos, eu quero dizer que isso é uma oportunidade para Deus te levar ao crescimento. Muitas vezes você está numa vasilha que você não gosta muito, mas Deus está querendo tirar algo de você para te fazer diferente. Vou dar um exemplo. Uma vez eu tive uma situação no meu ministério, já faz, eu acho que, não sei se chegaria uns 30 anos atrás, mas eu lembro de um fato, que eu entrei numa vasilha de mal-entendido. Se tem uma coisa que faz você sofrer, é mal-entendido. Não sei se você já viveu um momento de mal-entendido. E era uma situação de mal-entendido e que não adiantava eu tentar me justificar. Eu tentei me justificar, piorou. Aí eu tentei explicar, piorou mais ainda. Aí eu tentei provar, piorou mais ainda. Eu falei, espera um pouco, esse negócio é alguma coisa que Deus está querendo me tirar alguma coisa. Enquanto eu não me acalmei, e em vez de voltar para o problema, voltei para Deus, eu não tive solução. E eu descobri algo maravilhoso. Demorou muito, porque foi sofrimento louco, né? Mas eu descobri que Deus estava tirando o meu orgulho. Naquela época eu era muito orgulhoso. Tinha uma soberba louca, uma arrogância espiritual.
intelectual, pastoral. Nossa, se eu continuasse daquele jeito, eu estava uma perdição total. Deus falou, preciso parar esse cara. Sabe o que ele fez? Me botou numa vasilha de mal entendido. Tem muita gente que até hoje não sabe que é mal entendido em algumas coisas, mas aquele mal entendido foi um tratamento de Deus que me fez algo maravilhoso. Sabe o que é? Me curou de mim mesmo. Me curou do meu orgulho. E se tem um orgulho que é terrível, é orgulho espiritual. Deus continua curando, mas foi uma puxada de tapete assim de uma vez, que você cai de boca de pó no chão. Você já viveu isso ou não? Isso é uma situação de tratamento divino, mal entendido. Muitas vezes acontece isso na empresa, no lugar que você trabalha, na escola, na vida, na família. Mas eu estou colocando que é uma situação que Deus nos leva a progredir. É o único jeito de Deus nos levar ao avanço, né? Hoje vocês vão ver uma mensagem sobre José. José teve situações dessas, Deus puxou o tapete dele, né? Ele, no momento, tem a roupa mais bonita e, no outro momento, ele tem a roupa de escravo, né? E a situação, ele é colocado numa situação preso, mas esse preso é para Deus levá-lo no plano, para levá-lo no lugar certo. Muitas vezes nós não entendemos algumas coisas em nossas vidas, mas nós temos que entender a oportunidade que Deus está nos trabalhando. Eu aprendi algo que uma vez eu vi de alguém, não sei quem criou essa frase, então vou colocar como anônimo por enquanto, mas diz assim: os moinhos de Deus moem muito fino. O que vocês acham? Os moinhos de Deus moem muito fino. Se você acha que está fino, de repente Deus diz, olha, nós vamos passar para um lugar mais fino ainda. E alguém diz que não é só fino, é lento. Mas os moinhos de Deus moem lento e muito fino. Eu já passei por algum desses moinhos, vocês precisam ver. Mas o resultado depois é muito bom. Essa é a parte boa. O resultado depois é muito bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Esse tratamento de Deus é para a gente aprender o seguinte, que conflitos são nossa plataforma para avançar. Eu sei que muita gente não vai gostar dessa palavra que eu vou falar hoje, mas não tem saída. Você vive conflitos. Eu quero dizer a você que não importa o que você está passando, onde você está, Deus quer ser o sentido de sua vida. O sentido da sua vida não está nas suas circunstâncias. Essa é a verdade mais difícil para o ser humano aprender. O sentido da minha vida está em Deus. Não é a circunstância que prova o sentido da minha vida, mas é Deus que mostra o sentido da minha vida. Quanto mais eu vivo em Deus, nele está o meu sentido. Então, quando eu tenho conflitos, e vocês todos, os seres humanos, têm conflitos, nós precisamos descobrir como focar em Deus e não focar nos conflitos. O dia que você aprendeu isto, você aprendeu o segredo de viver. Quando eu estive em vasilhas de mal entendido, quanto mais eu focava no mal entendido e na minha amargura com pessoas, mais piorava a situação. Mas quanto mais eu focava em Deus, eu sentia a nuvem da glória de Deus, da presença de Deus e a libertação de Deus de dentro para fora. E aí eu fui descobrindo um caminho de vitória e um caminho de descanso. E a coisa mais importante, o fortalecer do homem interior em Deus. O fortalecimento do nosso ser interior.
E Paulo diz que nós precisamos fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Não na força das circunstâncias, não na força das situações. Tem gente que acha que ele vai mudar de vida quando as situações mudarem de vida, e Deus diz, não, Deus é que quer ser a base de toda mudança da sua vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Contemplai-o e sereis iluminados, e vosso rosto jamais sofrerá descanso. Esse é o sentido da nossa vida. Então, quero dizer que na sua vida, eu posso dizer que há projetos de excelência em andamento. Sabe, é maravilhoso operar nessa perspectiva. Hoje eu ia dar uma ênfase sobre os paradigmas de Deus, mas Deus me pediu para falar nessa direção, e eu quero depois mostrar os paradigmas, como que muda na próxima aula, como que Deus muda os nossos paradigmas. Vai ser para a semana que vem. Mas eu quero só dar uma pista para dizer o seguinte, que Deus tem um projeto, Ele tem uma plataforma para você avançar nele, e Ele tem projetos de excelência na sua vida em andamento. Sempre Deus tem projetos de excelência em andamento. Deus sempre está, aquilo que Davi disse, os teus pensamentos sobre mim são tão bons e são tão poderosos, que eles são mais do que os grãos de areia do mundo. Eu não consigo pensar nem coisas boas de mim, nem um copinho de areia. Mas Deus consegue pensar de mim mais do que toda a areia do mundo. Porque Deus tem pensamentos de excelência para você. Um outro estudo que nós vamos fazer aqui ligado com isso é nós aprendermos a receber os pensamentos majestade. A majestade de Deus em nós. Hoje eu estou falando de vida radiante. Você vê, nós temos paradigma ainda para ver, nós temos ideias de majestade, mas Deus tem ideias de excelência. Ele quer usar sua situação específica para mostrar-lhe algo único, especial sobre o seu relacionamento com Ele. Então, isso é muito prático o que eu estou falando aqui agora. Não importa que situação que você está, a sua organização está, a igreja está. Senhor, o que o Senhor quer nos mostrar? O que é de especial que neste momento e nessa situação o Senhor quer me mostrar? É isso que você tem que perguntar. Talvez alguns de vocês tenham conflitos na área econômica. Senhor, o que o Senhor quer nos falar nisso? Alguns de vocês têm conflitos na área vocacional, Senhor, o que o Senhor quer falar sobre isso? Na área emocional, na área física. Senhor, nos ensina, Senhor. Nós temos momentos cruciais, cada um de nós temos aqui um contexto de vida, mas Deus é a resposta para os nossos contextos. Há projetos de excelência em andamento. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, mostrando um exemplo. É muito impressionante o que Deus fez com Raabe. Se você abrir a Bíblia ali, Josué capítulo 2, as letras, não sei se todo mundo consegue ler lá de trás. Gente, mas você pega o livro de Josué, você tem esse fator de uma mulher que morava no alto da muralha de Jericó, capítulo 2, 9 a 14. Olha que frase esta mulher diz para 2 espias. Eles chegam na casa dela e ela é uma prostituta, né? É o único lugar que eles conseguem chegar, né? Porque quem vai recebê-los? Eles são espias. É tudo muito perigoso, mas Deus tem algo excelente para fazer na vida das pessoas.
E Deus tem algo excelente a fazer na vida de Raabe. Vocês imaginam o que é isso? Deus escolhe Raabe para um projeto. Você pode imaginar toda a vida de conflito desta mulher. E, no entanto, ela faz uma afirmação incrível. Olha o que ela diz. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Pronto. Ela não disse, Deus dará essa terra para vocês. Quem sabe, se vocês forem bons guerreiros, vocês futuramente vão conseguir ganhar essa terra. E aqui não é muito fácil, vocês viram o tamanho da muralha. Essa mulher usa, logo de cara, ela invoca o poder de Deus. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Eu já sei de uma coisa. Vocês já ganharam a guerra. Porque o Deus de vocês é Deus de verdade. Uma prostituta faz uma profissão de fé profundamente teológica, confiante, logo de cara. Eu sei que você já tem. Lembra que eu falei? Fé é a substância. Ah, eu tenho fé que um dia vai conseguir. Não, fé é a substância. Fé não traz a substância, bota isso na cabeça. Fé é a substância. Fé não é dizer, eu sei que Deus vai dar a vitória para vocês. Fé é dizer, eu bem sei que Deus vos deu. A guerra nem começou ainda, ela diz que já deu. Por quê? Porque o crente começa no feito. Eu disse para essa semana para uma pessoa, ela levou um susto, eu disse, você já chegou, só falta aí. É isso que a Bíblia diz. Né? Deus já deu, só falta pegar. Eu sei que Deus já te deu essa vitória. E que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. A notícia já tinha chegado. Vocês saíram do Egito, sim, e também nos fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus. Vocês têm um Deus que é Deus. O que ela está falando aqui? Ela está invocando o nome de Deus. Quando você invoca Deus, você muda tudo. O Deus de vocês é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jurai-me, peço-vos, pelo Senhor, eu estou invocando agora o nome de Deus, do Deus de vocês, sobre isso aqui. Assim como usei de misericórdia para com vocês, também dela usareis para a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, e a tudo que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Eu invoco Deus sobre a minha família. Porque o Deus de vocês é Deus. E eu não vou sozinha. Eu quero a minha família inteira debaixo da proteção do Deus. Você já viu uma profissão de fé? Que profissão de fé é essa? E não há profissão de fé assim, na minha família, depois decide se quer ir. Meus filhos, quando crescerem, se eles quiserem, eles podem ir ou não. Não é isso na Bíblia.
É a família toda, debaixo da bênção de Deus. Esse é o pacto que eu estou fazendo. Invocou a Deus sobre a família. Veja que coisa incrível, gente. Que coisa incrível aqui. Coragem, força, determinação. Então disseram os homens: a vossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. Quer dizer, você vai ficar quieto, o segredo do segredo vai ser o segredo. E nós usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, e disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão, interessante isso, né? De escarlata a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentados. Mas o sangue daquele que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça. E se alguém nele puser mão, também, se tu denunciares esta vossa missão, seremos desobrigados do juramento que fizeste jurar. E ela disse, olha só, segundo as vossas palavras, assim seja. Eu aceito a palavra. Está selado, carimbado, né, registrado em cartório celestial. É isso que eu quero. Agora, o que eu acho mais impressionante, então os despediu. E eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata à janela. Não deixou para amanhã, não. Agora. Foi lá, já que é para fazer isso, pôs na hora. Prontidão. Na hora. É para fazer isso? Está feito. Gente, isso é fé. Quem sabe eles vão levar uma semana para voltar, daí eu coloco. Esqueci de colocar. Não tem aqui lugar para o depois. Eles foram embora para colocar, está aqui já, está feito. A minha parte está feita. Agora é a parte que vem. Por quê? Porque ela sabia que a parte de Deus já estava feita. Deus já venceu. E Deus já deu a palavra. E minha família está dentro. Veja, uma situação de conflito que leva Raabe a estar no plano e no projeto de Deus. Gente, não é um negócio glorioso para pensar? Há uma palavra e a confiança, aí que eu chamo de vida brilhante. Raabe vai viver uma vida brilhante em Deus. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Sabe o que ela está dizendo? Senhor, ativa a tua promessa na minha vida e na minha família. Olha só, ativa, Senhor. É isso que é dizer: conforme as tuas palavras, assim seja. Esse assim seja é o amém. As promessas de Deus. Esse assim seja significa: Senhor, o Senhor disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, ativa essa palavra em minha vida. Mães e pais que estão me ouvindo aqui. Às vezes você sofre com um filho, uma filha, um neto, uma neta. Senhor, a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Senhor, cumpra a tua palavra
Ativa essa palavra neste filho, nesta filha, neste lugar. Senhor, você muitas vezes tem conflitos na área econômica, os seus negócios. Senhor, a tua palavra diz: tudo que fizer será bem sucedido. Senhor, ativa, Senhor, a tua palavra. Ativa, Senhor, a tua palavra sobre esse país, Senhor. Queremos ser abençoadores. O Senhor é Deus nos céus, o Senhor é Deus na terra. Você vê, esta mulher se torna uma profeta do reino de Deus, né? Eu sei que Deus deu. Parece que até o próprio espia tem que falar: espere um pouco. Eu fui lá, e uma mulher chamada Raabe pregou para nós e disse que o nosso Deus é Deus e Deus já deu. Puxa vida. Eles contam essa história a Josué quando eles entram em Jericó. Eles dizem: vocês vão lá na casa de Raabe, pega todo mundo, salva. E sabe o que acontece? Raabe e toda a família vai junto para a terra prometida. Isso não é demais? E a hora que você vai mais para frente, sabe o que você descobre? Que ela é da genealogia de Jesus. Que projeto, que plano. Quer um plano radiante mais excelente do que esse? Você não sabe o que vai acontecer. Aquela mulher não sabia que ao fazer a declaração que fez, que ao agir como agiu, ao crer no Deus vivo, que a sua vida ficaria tão radiante que a prostituta de Jericó vai estar em Mateus, na genealogia de Jesus. Ela entra, não só entra na Bíblia como história, mas ela faz parte da genealogia de Jesus, porque Deus tem um projeto. Uma situação de conflito, uma situação que você não compreende a adversidade, Deus transforma em uma história radiante do louvor da sua glória. É isso que é a história aqui. Olha o que diz: e ela atou o cordão de escarlata à janela. Isso é fé, é ação. Na Bíblia, fé não é apenas cognitivo, fé é ação. Fé é ação. Nós precisamos compreender questões que destravam nossas vidas. Existem algumas chaves, gente, que tem que abrir as portas. E quando eu falo questões que destravam, abrem possibilidades, você precisaria perguntar o seguinte: olha, como suas situações de vida serão usadas para oportunizar o que Deus quer ser para você? Isso é processo. Muitas vezes nós ficamos sem saída e você tem que dizer: Deus, qual é o teu processo? O Senhor está trabalhando, Senhor. Eu vejo que muitas vezes nós sofremos porque, e eu tenho tantas pessoas, que as pessoas estão sofrendo com as histórias, as vidas, os filhos, e situações difíceis, mas muitas vezes nós não entendemos que tudo aquilo pode estar fazendo parte, ou está fazendo parte de um jeito de Deus levar para uma situação, para levar para um projeto, que são o propósito e o processo de Deus. E Deus tem um processo, porque Deus tem um processo, Deus tem um propósito. A vida de José foi um processo para um propósito. A vida de Daniel foi um processo para um propósito. Raabe houve um processo para um propósito. A minha vida é um processo para um propósito.
Nós precisamos entender que esse propósito de Deus nos atrai cada vez mais. Ore para que o propósito de Deus se estabeleça. Que Deus te faça passar mais rápido pelo processo, se for o caso. Deus está nos curando, Deus está trabalhando, há um processo e há um propósito. Pergunte como, Senhor, as situações de vida serão usadas para oportunizar o que o Senhor tem para a minha vida. Muitas vezes você tem que dizer, Deus, nós não estamos entendendo o que está acontecendo, mas faça-nos entender que há oportunidades novas a surgirem, Senhor. E é isso que eu vejo aqui. E por isso, quando eu leio Mateus 1, 5 e 6, o exemplo de Raabe é um exemplo de destino. Por que eu estou falando destino? Porque ela entrou no destino de Deus para ela. Deus tem um destino em Cristo para cada um de nós. Mas Deus tem destino e conquista. O diabo quer atrapalhar as nossas conquistas, como igreja. Mas nós temos que dizer, Senhor, ativa o destino, o teu propósito, o destino para esta igreja, o teu destino, Senhor, para cada um de nós, para as nossas famílias. Nós nunca podemos imaginar onde estamos, onde podemos chegar. Quantas lutas vivemos e quanta luta tivemos. Como fazer uma parceria com Deus em qualquer situação na qual nos sentimos enroscados? Como? Senhor, quero andar contigo. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a terra. Veja que prêmio ela teve, né? O destino. O destino, fazer parte do povo de Deus. Que destino glorioso, né? E ela acaba casando com um dos príncipes de Israel. E o que acontece? E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Ela casou com Salmão. Olha só quem que ela vai gerar. Boaz. Alguém lembra de Boaz? Já ouviram esse nome? Quem foi Boaz? Gente, Boaz. Que história gloriosa, gente. Boaz. É um homem rico, um homem senhor de terras, idoso, e arruma uma jovem belíssima para casar, chamada Ruth, que também era de Moabe, sem futuro, sem destino, e Deus reescreve a história. Não é incrível isto? Espera um pouco. Então Raabe foi sogra de Ruth? É isso ou não? Você já tinha parado para pensar nisso? Ruth, qual? Ela arruma outra sogra? Raabe. Que destino incrível. Gera quem? Obed. Que gera quem? Jessé. Que gera quem? Davi. Raabe é a tataravó de Davi. Que destino. Que conquista. Você já pensou, se eu pudesse chegar para Raabe um dia e dizer assim, Raabe, o que você está fazendo aqui? Você não sabe, mas você
em você tem o DNA de um rei. De você vai surgir o maior rei de Israel. Uau! Davi. Se eu pudesse falar com Raabe e dizer, você não sabe da maior. O maior rei da eternidade vem de você. De destino. Porque ela viveu em Deus. Eu vou te chamar isso vida radiante. Então, quando eu e você tomamos posições em Deus, nós nunca podemos imaginar o que será lá nas gerações futuras. Que vida radiante você terá no futuro. O Espírito de Deus fala comigo e com você hoje para dizer assim, contemplando o Senhor ficaremos radiantes. Vivendo em Deus vão ficar radiantes. Eu me lembro, eu chorei, eu tive um choro diferente quando eu estava em Amsterdã, recebendo o título de doutor. Para vocês terem uma ideia como que eles fazem na Holanda, é o seguinte, é só você, a formatura é só sua, não tem outro, 2, 3, 4, é só um. Uma das maiores universidades do mundo, eles abrem um tapete vermelho. Você tem que andar pela universidade, com todos aqueles doutores, mais de 11, togados com o reitor da universidade, uma pessoa que eles têm um nome lá especial, que toca um sino com uma lâmpada, né? E você tem que andar, porque você é visível. Todos os telões estão mostrando que você está se formando. O cinema, o país sabe o que está acontecendo ali. Você tem uma roupa toda especial. É um negócio assim como se você estivesse sendo honrado como um rei, né? É assim que eles fazem, é muito bem feito. E eles convocam todas as universidades do país para virem. E quando eu estava ali recebendo o diploma, eu chorei, sabe por quê? Porque eu pensei assim, meu pai nunca poderia imaginar que eu chegaria ali. O dia aos 12 anos que eu disse para ele, pai, eu quero estudar de qualquer jeito. Ele disse, eu não tenho dinheiro para comprar livros. E naquele momento eu lembrei disso. Quer dizer, quando eu estou falando disso, eu falo, você tem um destino em Deus. Nós temos que chegar para os nossos filhos e netos e dizer, gente, escolha Deus. Gente, quando você vê a vida dessa mulher, é impressionante. Eu leio aqui e vejo, olha, de Cetim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai, observar a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Já pensou se eles soubessem, essa daqui será a bisavó de Davi, vai ser o Messias, vem dela. Deus escreve a nossa história, não é? É Deus que escreve a nossa história. Então eu digo para vocês nesta hora, mergulhe dentro de Deus. Isso é destino e conquista. Não deu para sair ali, mas eu escrevi embaixo aqui do PowerPoint, Raabe gerou um rei.
Decreto de excelência. É isso que é a nossa palavra nesta manhã, ligado com esta verdade que eu já coloquei para vocês. Fé é a substância. Como podemos ser tirados para fora da pressão de nossas circunstâncias, para focalizar em nossas necessidades, parar de focalizar em nossas necessidades, a fim de colocar toda a nossa atenção em Deus? Olhando para Ele, seremos iluminados. Para de você olhar para o problema, comece a focar em Deus. Deus é tudo o que nós precisamos. Por isso eu quero terminar com algumas verdades chaves. Relacionalidade crescente em todas as circunstâncias. As implicações de nosso relacionamento com Deus sempre começam com um upgrade de comunhão, adoração e amizade. Jesus é o paradigma em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos estar alinhar de forma absoluta para permanecer na bondade de Deus e seguir em frente. O plano de Deus para você é tornar sua vida tão incrível nele, que nesse processo você refletirá um nível de espanto radiante. Iremos encarar nossas circunstâncias com gloriosa expectativa, quando vemos mais majestoso do que os problemas da vida, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Hebreus 12, 2. Por isso, as chaves da verdade possuem sabedoria que abrem novas formas de perceber e pensar, e bloqueiam velhas percepções e mentalidade que não foram úteis. Você precisa de chaves que bloqueiem pensamentos errados. Assim como as chaves reais você deve usar quando se sentir enroscado e preso. Elas são as verdades essenciais para lhe libertar. A fita de escarlate para Raabe, as promessas de Deus. A aliança que temos em Jesus Cristo na cruz e na ressurreição. Ela pegou o fio do escarlate e escreveu. Sabe por quê? Aqui significa as promessas de Deus. Você tem que se pegar nessas promessas de Deus. Por isso que nós podemos dizer o que Paulo disse. Sabemos que todas as coisas funcionam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Olhamos para Ele e nossos rostos foram iluminados. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais sofrerão decepção. Escrituras-chave são outro conjunto de chaves que trarão liberdade. E vista tempo meditando e pensando profundamente sobre esses versos. Pratique isso. Pratique a palavra. Viva a palavra. E, finalmente, quais são as promessas que estes textos possuem? Quais são as suas condições? Por exemplo, tome Romanos 8, 28. Né? As duas condições para essa promessa são entender que Deus é o amor, né? E estar alinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Deus quer ser um Deus de amor para você. Deus quer liberar o seu amor sobre você. Eu pergunto que tesouros estão nas Escrituras para você. Como elas contribuirão para diminuir suas percepções erradas e seus pensamentos negativos? Deixe que a palavra de Deus cure você dos pensamentos negativos. Eu quero dizer para vocês hoje que eu estou esperançoso para ver como este passo ajudará você a avançar, a tirar você de um lugar onde você está agora, de qualquer sentimento que você sente preso, ou mentalidade que sente preso. Eu gostaria de saber sobre os seus avanços para uma vida cada vez mais radiante, com testemunhos vivos. A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Veja, o caminho dos justos, a vereda dos justos, a minha vida, a sua vida, é isso que Deus quer ser para nós. É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até
ser dia perfeito. Muita luz já brilhou na minha vida, mas a promessa é que vai continuar brilhando mais. E um dia será brilho perfeito. Então, eu e você somos convidados a avançar mais, a avançar sempre e avançar mais. Olhando para Ele, ficaremos iluminados. Amém? Deus nos abençoe com esta palavra nesta manhã. E ela ocupe e realize o efeito do destino, do propósito, da vontade de Deus na minha e na sua vida e na sua família. A Ele honra, glória e louvor. Quem crê diz, amém, amém e amém.